Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e aqui nesse nosso terceiro episódio da série Vida em Condomínio, nós vamos falar das crianças. Eu já cheguei a conversar aqui com vocês, num dos vídeos que vocês podem encontrar aí no nosso acervo, sobre a questão do Child Free, que são aqueles hotéis que proíbem a entrada de menores de 12 anos, né? Então, seria um hotel só para adultos, onde eu não tenho o barulho das crianças chorando, brincando, enfim. Já dei minha opinião nesse vídeo. Mas a gente tem uma discussão muito grande, e eu tenho processos a respeito disso, acerca de como as crianças devem se comportar, ou como os pais responsáveis por essas crianças devem se comportar, para evitar que elas possam causar aí muito barulho e algum transtorno a quem de fato não esteja habituado com o convívio de crianças. Seria impossível um condomínio proibir a entrada de crianças como os hotéis fazem, porque por óbvio, no direito de propriedade, dentro da minha propriedade eu coloco quem quiser. Então nunca ouvi falar, espero nunca ouvir falar, que um condomínio proibiu a entrada de crianças. Porém essas crianças, e aí vem uma questão que também passa pela ideia da conscientização dos pais, eles precisam seguir algumas regras. Normalmente as regras de qual atitude as crianças devem tomar vem descrito no regimento interno de cada condomínio, porque cada condomínio tem áreas comuns diferentes umas das outras. Normalmente os regimentos internos deixam lá escritos que nas garagens não poderá ser encontrada nenhuma criança andando de bicicleta, ou que então não poderá nenhuma criança abaixo de tal idade permanecer no pátio sem a companhia dos pais, que as crianças não podem de maneira nenhuma usar o elevador sem a companhia de um adulto, enfim. Então você deve olhar no regimento interno do seu condomínio o que é que está escrito com relação à questão da criança permanecer sozinha. De fato, me parece que é razoável que crianças abaixo de 12 anos tenham sempre a companhia de um adulto responsável, mesmo que elas estiverem brincando no pátio, tá? Até porque é uma questão tanto de segurança para a própria criança, como de zelo e cuidado com o patrimônio de todo mundo, porque às vezes as crianças elas tomam algumas atitudes inocentes, mas que podem gerar prejuízo para o condomínio. Então é importante que você, como pai, saiba que não adianta você falar: desce lá filho, fica brincando que a mamãe daqui a pouco vai lá, e não vai nunca, e a criança fica brincando sozinha. Isso sim pode gerar uma advertência e posteriormente uma multa se o seu regimento interno estiver escrito dessa forma. Uma outra coisa que é importante também é o barulho que muitas crianças juntas fazem. Eu que já trabalhei em escola de educação infantil, sei bem que quando se junta 10 crianças no mesmo lugar, às vezes eles fazem mais barulho do que uma festa com 50 mil pessoas, né? Eles gostam de gritar, eu acho isso super saudável. Porém, tem hora e tem lugar, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com o barulho, com deixar as crianças fazendo barulho, principalmente perto das janelas das pessoas que estão no térreo. Isso não significa que quem mora no térreo tenha que se incomodar até com o cochicho de uma criança. Porque se você comprou um apartamento no térreo, você tem que saber também que você pagou mais barato porque você está mais próximo do barulho. Então, normalmente os apartamentos no térreo têm um valor inferior porque você está mais próximo de barulho, de pessoas passando na sua janela. Então, você tem um pouco de falta de privacidade nesse momento. Porém, a gente não pode ser radical. A gente sabe que barulho de criança, assim como barulho de cachorro, assim como barulho de rua, assim como qualquer tipo de barulho, eles podem ser sim um incômodo. Porém, normalmente no condomínio vem escrito no regimento interno até que horário isso pode acontecer. Então há que se ter a chamada razoabilidade. A legislação não é clara a respeito disso e nem poderia, né? Porque eu acho que geraria um clima de preconceito. Nesse prédio eu tenho regras rígidas contra as crianças e que isso seria um absurdo. Mas há que se ter uma flexibilização aí e uma conscientização dos pais para que a vida em condomínio, que as crianças possam usar as áreas comuns, mas que sem que isso incomode. Afinal, vida em condomínio é regida por uma palavra que precisa ser muito bem utilizada, que é o bom senso. Com bom senso, todo mundo resolve o problema, todo mundo consegue superar aí aquilo que tem de diferença com o outro, tá bom?
e tenham as crianças, que as crianças possam brincar num ambiente saudável, criar laços, ter amizades dentro do condomínio, porque isso elas podem levar para o resto da vida, tá bom? Obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas. Aguarde o nosso próximo episódio, que vai vir uma matéria muito interessante para a gente discutir. Obrigada, tchau, tchau!